Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos e irmãs, aqui no estacionamento da Arena, você que está nos acompanhando em casa, através das redes sociais da comunidade, filhos amados do céu, temos a alegria nessa noite de podermos mais uma vez acolher em nosso coração a palavra. E a palavra de Deus, ela é a grande oportunidade que nós temos de poder experimentar a grandeza do amor de Deus por cada um de nós. Através da palavra nós vamos entendendo o que de fato o Senhor Ele espera de nós. Através da palavra nós vamos descobrindo o caminho e como Deus sonhou que nós vivêssemos. Daí a gente conclui que é muito importante a palavra. Sem ela, nós não conseguimos responder os apelos de Deus para a nossa vida. Sem a palavra, nós deixamos de usar tantas ferramentas importantes que nos ajudam a potencializar a nossa vida. São ferramentas que nós encontramos na palavra, e quando nós passamos a usá-las, nós vamos incrementando, nós vamos dando sentido à nossa vida. Por isso que temos nessa noite, mais uma vez, a oportunidade de escutar essa poderosa e transformadora palavra que vem da parte do Senhor. Nós estamos acompanhando o caminho de Jesus na sua missão pública, e à medida em que Jesus vai caminhando, ele vai anunciando o reino, ele vai liberando, ele vai entregando, orientações tão importantes para a vida humana. Ele vai entregando tantas expressões que são preciosas para nós. Nós escutamos o evangelho dessa noite, é uma continuidade do sermão da montanha, quando Jesus sobe para o monte, reúne os discípulos e a multidão em torno dele, e ele começa a ensinar. Nós escutávamos ontem, na liturgia da missa de ontem, da segunda-feira, quando Jesus apresentava as bem-aventuranças. Mas hoje, de uma maneira particular, Jesus fala de duas realidades que identifica o cristão. Jesus está falando para nós nessa noite qual é a identidade do cristão. Você é cristão, sim ou não? Levante a mão quem é cristão. Pronto, que bom. Então é importante saber que para ser cristão há uma identidade, e é sobre essa identidade que Jesus fala para nós nessa noite. A identidade é aquilo que revela, é aquilo que diz alguma coisa de nós. Quando nós carregamos, por exemplo, a nossa identidade, o nosso RG, ele define quem nós somos. A identidade traz características daquilo que nós somos. A identidade é aquilo que nos define. Então Jesus hoje fala dessa identidade que o cristão precisa ter. E qual é essa identidade? Jesus diz de uma forma bem simples: o cristão é sal e o cristão é luz. Essa é a identidade do cristão. Jesus, ele deseja que nós sejamos sal da terra e luz do mundo, e isso configura a identidade daquilo que nós somos. Ou seja, Jesus entrega em nossas mãos uma missão. Jesus entrega em nossas mãos o jeito certo de ser cristão. Então todo cristão, ele precisa ser sal da terra. Nós sabemos que essa expressão que Jesus usa, essas imagens que Jesus usa
né, para dizer o que Deus pensa de nós, também tem um valor espiritual. Então, quando a gente olha para a dimensão do sal, nós sabemos qual é a função do sal. O que é que o sal faz? Dá sabor. Então, o que é que Jesus está dizendo? Que eu e você devemos dar sabor. Nós temos essa missão de dar sabor aonde nós estamos, de dar sentido. Quando Jesus fala desse sabor, Jesus está falando do sentido, ou seja, aonde nós estivermos, nós precisamos dar sentido. Aonde eu estou, eu preciso dar sabor. E eu preciso dar sabor lá dentro da minha casa, junto com a minha família. Eu preciso dar sabor lá onde eu trabalho, mesmo que o trabalho seja duro, mesmo até que eu não me identifico. Mas o cristão, aonde ele está, ele precisa ser sal, ele precisa dar gosto. Quando nós estamos exercendo qualquer atividade, nós devemos fazer isso com sabor, nós devemos fazer isso com gosto, porque Jesus diz: nisso consiste a nossa felicidade. E à medida que nós vamos aprendendo isso, nós vamos potencializando as nossas ações. Porque quando a gente aprende a fazer as coisas com sabor, quando a gente aprende a fazer as coisas dando sentido, tudo muda. Tudo se transforma. Da mesma forma, quando a gente faz algo sem querer, sem vontade, as coisas não acontecem, porque nós não demos sentido, nós não demos sabor. Então Jesus nessa noite está dizendo para você: de que maneira você tem sido cristão? Você tem dado sabor, como o sal dá sabor? Ou você tem sido um cristão insosso? O que é que significa ser um cristão insosso? É viver a vida sem sabor, é parar nos nossos limites, é deixar que as realidades que nos circundam nos impeçam de acreditar nessa graça que Deus derrama sobre a nossa vida. Viver uma vida insossa é desacreditar do poder de Deus, da graça que Deus manifesta quando nós de fato abrimos o coração para Ele. Então hoje Ele faz um convite a nós que estamos aqui nesse lugar, para sermos aonde nós estivermos, sal da terra. Aonde nós estivermos, dar sabor, dar sentido, fazer com gosto, fazer com prazer. É isso que Deus quer. E essa dimensão do ser sal da terra, ela nos abre também para viver essa dimensão da misericórdia de Deus. Ser sal da terra é também ser misericordioso. Ser sal da terra é ser gentil. Ser sal da terra é ser sensível, como Jesus era sensível. Ser sal da terra é fazer com amor tudo aquilo que a vida nos dá hoje. Fazer sempre com dedicação e amor. Essa é nossa identidade como cristão. Por isso, o cristão é sempre alguém muito feliz. Quando Jesus conta lá no monte sobre as bem-aventuranças, Jesus diz: se vocês viverem isso aqui, serão felizes. Ou seja, Jesus, Ele quer que nós cristãos sejamos felizes, que nós vivamos a vida com naturalidade, sem peso, sem fazer da vida um fardo, mas tornar a vida prazerosa. Padre, mas a gente passa por tantas dificuldades na vida, a vida é tão cheia de situações. Sim, mas mesmo diante dessas realidades, Jesus está dizendo: o cristão não pode perder a esperança, não pode perder o sabor. Mesmo que nós tenhamos que passar por batalhas e lutas, a vida não pode perder o sabor.
A vida não pode perder a beleza, seja quais forem as circunstâncias. Mesmo que eu tenha que passar por tribulações, mesmo que eu tenha que passar por perseguições, por ataques, por tantas situações difíceis, mas eu não posso deixar isso roubar a minha alegria. Eu não posso deixar que as situações que acontecem no dia a dia da minha vida me impeça de realizar aquilo que eu vim fazer aqui nessa terra. Ou seja, viver a vida na esperança de Deus. Eu não posso deixar que as dores, que as feridas, que os conflitos, que as frustrações, que os fracassos que eu passo na vida, elas me impeçam de viver com intensidade a minha vida. Quando nós estamos unidos ao Senhor e quando nós entendemos o poder de ser cristão, o Senhor, Ele vai manifestando graças extraordinárias sobre a nossa vida, meus irmãos. Quando nós nos abrimos para viver essa graça, porque ser cristão é viver uma graça. É viver uma graça toda especial. E quando eu entendo isso, eu experimento poderosas graças que Deus vai derramando sobre a minha vida, que Deus vai realizando na minha história. Por isso eu não vou perdendo o prazer, por isso eu não vou perdendo a beleza. Eu sei que eu tenho muitas coisas para dar conta, mas isso não me impede de viver a vida com sabor, sal da terra. Nós não podemos perder isso de vista. Nós precisamos dar sabor e não ser insosso. Mas existe também um jeito de ser insosso. E qual seria esse jeito de ser insosso? Basta a gente pensar em trazer para dentro de nós a linguagem perversa do mundo. A linguagem perversa do mundo nos torna insossos. O que significa isso, padre? Insosso significa não me comprometer com a vida. Viver uma vida insossa é não se comprometer com a vida, é não se comprometer com o outro, é não me comprometer com o reino, é não me comprometer com o evangelho. Isso é também um jeito insosso de viver a vida. É quando a gente deixa a linguagem perversa do mundo entrar dentro do nosso coração, e aí eu não consigo ser sabor aonde eu estou, eu sou insosso aonde eu estou. E aí eu começo a viver de uma forma completamente diferente daquilo que Jesus pensou, né, que eu vivesse. Jesus pensou que eu fosse sal da terra. Por exemplo, Jesus pensou que eu fosse misericordioso, generoso, sensível, mas eu sou o contrário de tudo isso, porque ao invés de eu permitir que o sal contemple sabor dentro de mim, eu deixei que a linguagem do mundo entrasse, pisando o sal, fazendo com que ele perca completamente a sua função. Jesus diz na palavra: se o sal perde o sabor, para que serve? Olha que forte Jesus falando. Se o sal perde o sabor, para que serve? A função do sal, ele tem uma única função: dar sabor. Ou seja, qual é a função do cristão no mundo? Dar sabor. O cristão não pode ser insosso. Insosso é coisa do demônio. Ser insosso é o jeito que o demônio quer que eu viva a minha vida. Olha que bonito isso. Olha Deus nos falando, Deus colocando nas nossas mãos a direção para a gente começar a repensar nossa vida. É preciso que a gente tenha coragem de se perguntar: como é que eu estou vivendo minha vida? A minha vida tem sido sal, eu tenho dado sabor, ou eu tenho vivido uma vida insossa?
fechada em mim mesma, cheia de orgulho, cheia de vaidade, de preconceito, de acusações, de maldade. É assim que eu estou vivendo, pois o Senhor está dizendo para nós nessa noite: não é assim que nós devemos viver. Não é desse jeito que Deus sonhou que nós vivêssemos, porque desse jeito, meus irmãos, nós não atraímos a bênção de Deus para a nossa vida. Se nós vivermos uma vida insossa, não tem como atrair a graça de Deus, não tem como ser tocado pela bênção de Deus, porque nós estamos numa outra atmosfera, nós estamos numa outra dimensão. Quando nós vivemos uma vida insossa, nós atraímos a desgraça, não a graça. Nós não queremos viver movido pela desgraça, não, porque uma vida, atraída, movida pela desgraça, é uma vida insossa. E o que o Senhor está dizendo nessa noite é outra coisa. Então eu quero aprender nessa noite, mas eu quero também pedir a Jesus: vem dar sabor a mim. Se eu começo a perceber assim, não, minha vida tem perdido sabor, e a gente sabe isso, é muito fácil perceber. Tem momentos na nossa vida que a gente começa a se perceber triste, abatido, sem força, sem vontade para fazer as coisas, sem vontade para estar com as pessoas, sem vontade para trabalhar, sem vontade para estudar. E a gente começa a perceber que isso vai gerando uma tristeza dentro de nós, porque uma vida insossa, ela nos leva a um adoecimento, a uma tristeza. Por isso que Jesus diz hoje para cada um de nós que está aqui neste lugar: eu quero ser sal da terra. Eu quero viver uma vida moldada pelo sabor. Sim, aí nós vamos ser a diferença. Quando a gente se decide em viver uma vida de sabor, nós vamos ser a grande diferença onde nós estamos. Jesus quer que nós vivamos assim. Seja a diferença onde você está. Dê o melhor de você aonde você está. Faça as coisas e faça com muito prazer. Faça as coisas e faça, porque você se realiza em fazer isso. Não copie os outros. Não queira a vida insossa de pessoas que estão perto de você. Não queira copiar para você aquilo que é ruim. Nós já sabemos qual é o caminho. Deus já nos deu a ferramenta. Ele já apontou como Ele deseja que nós vivamos. Sal da terra. Você é chamado a dar sabor, mesmo que você seja criticado, mesmo que você seja perseguido, porque quando a gente se decide em ser sal da terra, a gente incomoda quem é insosso. Não tenha medo de ser sal da terra. Não fique com receio, porque você vai chamar atenção. É para chamar atenção mesmo. Nós não viemos aqui neste mundo para estar escondido. Nós viemos para chamar atenção. Nós viemos para ser diferente. Não tem sentido sermos uma cópia de quem já está fazendo tudo errado. Não seja cópia de quem está fazendo tudo errado. Jesus está dizendo para você nessa noite que você tem que ser sal da terra. Seja diferente, mesmo que isso lhe traga sofrimentos, porque quando a gente se decide viver uma vida em Deus, a gente começa a ser criticado. Quando nós começamos a dar sentido, a dar sabor àquilo que nós fazemos, quem é insosso vai se incomodar com você. Aonde o sal está, quem está insosso se incomoda, mas não tenha medo de quem está se incomodando com sua vida. Faça aquilo que Deus está ensinando para você aqui nesse lugar. Sal da terra.
Seja sal da terra, seja diferente. Aí tem uma promessa de Deus, e aí você será feliz. E aí você será feliz. A outra característica, a outra identidade do cristão que Jesus fala aqui é: seja luz. Seja luz. Aí é para a gente se perguntar também: como é que eu estou sendo como cristão? Eu tenho que ser sal da terra, eu tenho que dar sabor, e eu preciso brilhar, porque quem dá sabor brilha. Então ser sal da terra está em conformidade com ser luz do mundo. São duas realidades que se coadunam. São duas realidades que estão entrelaçadas. Uma vida de sabor é uma vida que brilha. Você chama atenção, você consegue impactar vidas. Você consegue impactar pessoas, mas é importante porque existe também uma outra forma de impactar pessoas, fazendo o mal. Você também pode impactar pessoas fazendo o mal. Você pode impactar pessoas fazendo aquilo que é errado, mas Jesus diz o contrário para nós. Não é dessa forma que Ele quer que nós ajamos. Ele quer que nós impactemos pessoas através de boas ações. De boas ações. Então ele define que o cristão tem que ser no mundo luz. Qual é a função da luz? Brilhar. Olha que bonito, o cristão no mundo tem que brilhar. Por isso o cristão não é alguém apagado. O cristão não é alguém triste, melancólico, alguém que não tem brilho no seu olhar, não. O cristão é alguém feliz. O cristão é alguém que dá sentido ao mundo, porque Jesus nos definiu como sendo luz. E aí ele ainda nos dá uma orientação. A luz, ela não pode ficar escondida, porque se a luz fica escondida, ela deixa de cumprir a função pela qual ela existe. Se eu coloco essa vela debaixo, do altar, ela não vai exercer sua função de brilhar. Ela não vai realizar a sua missão pela qual ela foi criada. Ela foi criada para brilhar, então ela tem que ser colocada num lugar que brilhe. Então qual é o lugar do cristão no mundo? O lugar do cristão no mundo é onde necessita de brilho. É onde tem escuridão, o cristão tem que estar. Porque se nós cristãos, como Jesus fala hoje no Evangelho, somos luz do mundo, aonde é que nós devemos estar? Aonde tem escuridão. A nossa presença nos lugares que precisam de luz. Agora, é preciso que a gente esteja nesse lugar sendo luz e não treva. Porque eu posso estar no mundo e ser treva. E ser escuridão, como tantas pessoas são no mundo escuridão. A gente encontra tantas pessoas que fizeram escolhas de serem escuras. E essas pessoas são perversas, elas destroem o brilho. Elas destroem o nosso brilho. Então Jesus hoje nos dá também uma missão. Dentro dessa identidade, nós precisamos brilhar. Não queira como cristão ser escuridão. Você não foi chamado para ser treva, você foi chamado para ser luz. Eu fui chamado para ser luz. Só tem sentido existir para isso. O que foi que eu vim ver aqui na terra? Eu não sou fruto do acaso, eu não caí aqui de paraquedas, não. Deus pensou a minha existência aqui. Deus sonhou e Ele me deu a oportunidade de que eu viesse aqui nesta terra. Para quê? Para ser treva? Para ser escuridão? Não. Eu não vim aqui para ser treva nem escuridão. Eu vim aqui para ser luz. Eu vim aqui para brilhar. Você veio aqui para brilhar. Por isso que a gente não pode se importar com aquilo que os outros dizem de nós, entendeu? É Jesus que está nos falando, é Jesus que está apontando o caminho para nós, é Jesus que está dizendo: ei você que é cristão, que está aí no estacionamento da Arena Romeirão,
Você tem sido cristão de que jeito? Insosso e escuro? Ou você tem sido cristão, sal da terra e luz do mundo? Nós estamos aprendendo nessa noite. Jesus está nos ensinando, e quando Ele ensina, Ele está nos salvando. O que está acontecendo aqui nessa noite? Jesus está nos salvando. Ele está abrindo caminho, e Ele está dizendo: olha, é desse jeito que você tem que viver. Tem que despertar, tem que acordar. Então Ele está cutucando você nessa noite. Ele está mexendo com você. Ele está dizendo: olha, vamos mudar nisso aqui. Você tem sido escuridão nisso aqui. Você tem sido escuridão lá dentro da tua casa. Cuidado, para você não ser escuridão no lugar que você tem que brilhar. Dentro da nossa casa nós não podemos ser escuridão. Nós devemos brilhar. Nós devemos ser luz dentro da nossa casa, dentro da nossa família. Jesus está nos salvando nessa noite, porque Ele está dizendo: olha, precisa melhorar aqui. Você está sendo insosso nisso aqui. Você está muito desanimado. Você está muito amarrado na sua dor, no seu sofrimento, vivendo só das coisas ruins que te aconteceram, trazendo ontem para o agora da tua história. Você está deixando de viver o agora para estar pontuando coisas que você viveu lá atrás no passado. Você está trazendo as dores de ontem para agora. Jesus está dizendo: não, aqui você está sendo insosso. Não, o agora é o agora. A gente precisa aprender a lidar com as realidades que nós trazemos na nossa história, sim, mas sem deixar que elas nos tornem insossas. Como é que eu vou ser sal da terra se eu estou sendo dominado por uma dor, de algo que eu vivi lá no passado, de uma experiência que foi dolorosa e que eu não consigo sair disso, e eu fico atualizando todos os dias. Eu estou vivendo isso, vai gerando tristeza, isso vai gerando amargura, e eu vou, ao invés de ser sal da terra, eu acabo me tornando insosso. Jesus está dizendo para você: em que área da tua vida você precisa ser sal? Onde é que você está insosso? Então joga sal ali. Aonde está insosso, o que é que você tem que fazer? Jogar sal, porque o sal dá sabor. Se não tem sabor, o que é que você tem que fazer? Jogar sal. Joga sal para dar sabor. Percebe qual é a área da tua vida que está escura hoje? Ah, Padre Monteiro, eu percebo que na minha área financeira, na minha área profissional, eu não consigo decolar. Eu sou escuro nessa área. Por quê? Por que eu sou assim? Porque eu sou inseguro. Eu acho que eu não dou conta, eu acho que eu não vou conseguir. Eu me sinto incapaz, eu sempre acho que o outro é melhor do que eu, o que o outro faz é sempre bem feito, o que eu faço, eu fico sempre na desconfiança. Joga luz aí, porque está escuro, não tem como dar certo desse jeito, assim não decola. Sem gasolina o carro não anda, mesmo que ele seja novo, precisa jogar combustível, precisa acender a luz aonde está escuro. Você consegue perceber na tua vida aonde é que está insosso e aonde é que está escuro? Consegue olhar para a tua história de vida hoje e perceber: não, eu estou escuro nisso aqui, eu estou insosso nisso aqui. Olha Deus falando com você. É por isso que você veio aqui nessa noite, porque Deus quis te dar uma palavra para você reagir na vida, para você despertar, para você acordar e dizer: é por aqui mesmo. Eu preciso dar intensidade nisso aqui. Eu estou amarrado demais, eu estou andando em círculos. Eu penso todos os dias a mesma coisa, e eu não saio disso, e o dia termina e alimentando a dor e o pessimismo e o negativismo, e minha mente vai se alimentando disso, e eu não consigo ser sal da terra, eu não consigo ser luz do mundo. Por isso, levanta tua mão agora para o alto. Se você quiser ficar de pé, fica de pé. Você entendeu? Você compreendeu o que significa a nossa fé? O que significa ser cristão? Então, de mãos erguidas para o alto, fecha teus olhos.
Porque se a gente identifica que tem alguma coisa insolsa em nós, que tem alguma coisa escura, nós vamos clamar aquele que dá sabor. Nós vamos pedir aquele que é luz. Nós vamos suplicar agora. Por isso, de olhos fechados, vai pedindo a Jesus. Vai pedindo a Jesus agora para Ele acender o que está escuro. Vai pedindo para Jesus agora dar sabor aonde está insosso. Vai entregando a Ele, porque é para isso que nós estamos aqui. Nós viemos nessa noite para clamar o poderio de Deus sobre a nossa vida, porque nós não queremos mais continuar insossos. Nós não queremos mais continuar na escuridão. Não viemos aqui para isso. Jesus já declarou que eu sou. Você escutou o que Jesus disse a teu respeito nessa noite. Você não é insosso, você não é escuro, você é sal da terra, você é luz, você não é insosso. Se as pessoas dizem isso de você, se o mundo está dizendo isso de você, não é verdade. Jesus está dizendo: você é sal da terra. Se você carrega o sentimento de que você é treva, não, cai por terra agora. Está repreendido em nome de Jesus. Todo pensamento de treva acerca de nós está sendo derrubado agora, porque Jesus está dizendo nessa noite: eu sou luz do mundo. Eu sou luz do mundo. Eu não sou outra coisa senão isso. Por isso vai pedindo: Senhor, venha acender. Venha acender essa luz. Vem, Senhor, no mais íntimo do meu ser. Vem naqueles lugares obscuros da minha alma e acende, Jesus. Porque eu mesmo me percebo às vezes mergulhado, imerso nessa escuridão. Mas hoje, ao ouvir a Tua palavra, eu desejo, Senhor, eu não quero mais viver nessa escuridão. Eu não quero mais viver imerso a essa treva, não. Eu quero mergulhar na luz, eu quero ser luz. Por isso, Senhor, vai pegando na mão de tantas pessoas que estavam debaixo da mesa, uma lâmpada debaixo da mesa, uma lâmpada trancada dentro de um quarto. Que valor tem isso nenhum? Luzes que se apagaram pelo movimento da vida. Pessoas que deixaram sua luz se apagar por causa de violências, por causa de experiências frustrantes, por causa do fracasso. Pessoas que acabaram não deram certo em algum projeto e você se apagou. E você perdeu o brilho. O Senhor nessa noite está abrindo o céu. O céu se rasga sobre este lugar para derramar sobre aqueles que estão necessitados de serem acesos novamente, de voltarem a dar sabor. Pessoas que passaram por experiências de relacionamento frustrantes, até mesmo abusiva, e você adquiriu uma tristeza por causa disso. Você deixou a sua luz brilhar por causa de alguém que passou na tua vida, foi irresponsável na relação contigo, soprou e apagou tua vela, apagou tua luz, e você continua apagado. Não deixe, não deixe. Levante suas mãos agora para o alto e diga: Senhor, eu quero voltar a brilhar. Eu não vou me entregar. Talvez pessoas que acabaram entrando em erros, acabaram caindo, mas o Senhor está dizendo: levanta. Até quando você vai passar a vida toda trazendo essas memórias de quedas? Não, eu hoje estendo a mão e eu sopro. O Senhor está dizendo isso. Eu sopro não para apagar, mas para acender. E Jesus está soprando sobre nós, e Ele está acendendo de novo a lâmpada que somos, a luz que nós somos. No íntimo do teu coração, vá desejando, minha filha. Você que tem vivido essa experiência da escuridão por causa da depressão,
por causa da ansiedade, por causa de tantas outras realidades de caráter psíquico. Você que se sente mergulhado nessa falta de sabor, a vida perdeu o sentido. Não tinha outro dia para o Senhor te trazer aqui nesse lugar senão hoje, porque o Senhor está salvando muitas pessoas. O Senhor está trazendo sabor a muitos que estavam insossos. O Senhor está acendendo a luz de muitos que aqui nesse lugar estavam apagados. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Obrigado, Senhor, pela manifestação do teu amor derramado sobre a nossa vida, pelo poderio que vem do teu coração, que sara, que cura. Obrigado, Senhor, porque a tua mão está sobre nós e pessoas estão sendo levantadas, pessoas que há tanto tempo havia perdido o conteúdo do sabor do sal e da luz, do qual Deus desejou que você fosse. De mãos erguidas, diga: Senhor, obrigado pela tua mão estendida sobre nós. E aplauda Jesus.